Om Shanti, sejam todos bem-vindos ao workshop 13C na arte de servir. Espero que estejam a escutar bem. Então, como sempre, antes de iniciarmos o workshop, vamos ficar alguns momentos a tentar a refletir sobre esta arte. O que é verdadeiramente servir? E também quais são os pré-requisitos para ser um servidor altruísta? Sim, todos nós estamos a servir com os nossos próprios meios e a partir do workshop de hoje, tentar trazer algum componente de serviço. E como todos sabemos, o serviço, quer que seja feito através da mente, dos pensamentos, as palavras e nas ações, é muito importante. E como nós escutamos nos ensinos da Brahma Kumaris, a servir com os pensamentos, com o tempo, com a minha energia, até com a minha respiração, com meus contatos com as pessoas, isso tudo. Também através do meu corpo, do meu dinheiro e mais uma vez através da mente. Então vamos ver o que é que vocês conseguem receber do workshop de hoje. Todos como podem ver, começou em março, vai fazer quase um ano, e hoje nós estamos no episódio 13. Já vimos este vídeo na série de Valores para a Vida várias vezes até, mas também encaixa-se muito bem aqui nesta arte. Então vamos ver o vídeo. Oi, vamos ver o que aconteceu. Vamos tentar outra vez. Talvez isso seja um copy-paste.
dar para receber. Então, eu acho que isso é do Dubai, que mostra praia, assim, onde quer que seja, vamos regressar aqui aos nossos negócios, por assim dizer. Então, obrigado, Reno, por partilhar. Oportunidade para servir se nós observarmos ao nosso redor. Dá uma mão cheia. E também obrigado por ter preparado os vídeos. Servir como você puder. A Cristina abriu o microfone sem querer. Então, temos mais meio minuto. Mas enquanto podemos partilhar também em 10 minutos. O que a Luciana tem para partilhar? Não tem aqui nada? Não. Ok. Pelo menos aqui não. A Luciana, que a Luciana partilhou, ok. Um instrumento sênior de baba, mais de 45 anos agora no conhecimento, a servir como coordenadora nacional da Brahma Kumaris no Brasil. Ela falou muito sobre serviço, com diferentes significados, e a caridade é diferente do serviço. Enquanto a caridade tem a ver mais com os aspectos físicos, e o serviço da Brahma Kumaris, por exemplo, tem a ver mais com o aspecto sutil, e que está baseado em 4 pilares. E é apenas um dos pilares do serviço. E normalmente é o ato simples de servir, mas lembrar-me do dever. Traz muita graça e bênçãos. E também conseguimos desenvolver a nossa personalidade. Qualquer tipo de serviço, de acordo com o ensinamento espiritual da Brahma Kumaris, vamos colher fruto em forma de felicidade, contentamento, satisfação e também em forma de bênçãos daqueles que foram servidos. Ela falou também, se você não vive para servir, então você não serve para viver. Ou seja, sempre fazer algo que seja bom para os outros. Ou seja, tornar o mundo algo melhor daquilo que você encontrou. Não só para os outros, mas também para si. É como uma forma de fortuna. Nós dizemos a Brahma Kumaris que é uma grande fortuna para nós. Essa oportunidade de servir. E porque às vezes servir é difícil. Porque senão de outra forma também fica difícil manter esse contentamento, como eu falei há bocado. Então há um empenho coletivo. Toda a equipe de apoio, a equipe que prepara o PowerPoint, aqueles que dão as palestras. Então ela falou também dos os valores nucleares são importantes para o serviço. Mas quando nós elevamos outros, nós também somos elevados.
Então, isso aplica-se a qualquer valor. Ou seja, fazer algo para os outros. Mas antes tem que fazer para mim. Porque é algo que tem que entrar primeiro no meu sistema para que depois eu possa dar aos outros. O primeiro foi a generosidade e o segundo foi a compaixão que ela partilhou. Coisas unprecedentes que aconteceram. Todos nós precisamos disso, dessa compaixão. Então partilhamos aqui as coisas. Por exemplo, o aeroporto de Dubai, as pessoas têm que ter muita compaixão. Ou seja, todos os clientes disseram para não se preocupar. Vamos devolver o dinheiro, coisas assim do gênero, para que a vossa viagem seja mais segura. Portanto, também isso é ter compaixão, misericórdia. E ela diz que o serviço pode ser para si mesmo, primeiro servir a mim mesmo. O mais importante é que a minha mente, pensar positivamente. Aí eu estou fazendo serviço para mim mesmo. Depois servir os que são próximos, famílias e amigos. E quanto mais servimos, mais nos tornamos uma autoridade da experiência. E não é uma forma de ser egoísta, ou ter nome, fama. Ou seja, você vai ganhando experiência cada vez mais. Depois aqui estão mesmo muito próximos de nós. Como servi-los? Nós sabemos como é que é a natureza das pessoas em casa. E então todos são influenciados por aquilo que acontece ao nosso redor, mas fazer o melhor. Então servir através das minhas ações, como ser um exemplo. Na Murli, ser um exemplo, como se fosse uma amostra. Portanto, as pessoas podem copiar-me, ou seja, copiar a mim mesmo. Então, vamos mudando de estados, por assim dizer. Vamos desenhando muitos círculos. Depois vamos ao círculo das pessoas lá fora, mais afastadas. Então, aqueles que entram em contato conosco. E, e depois chamamos do serviço ilimitado, cada vez que vamos abrindo isso para todas as pessoas. Nós vemos que hoje em dia há muito problema de saúde mental. Há muita depressão, ansiedade e por aí além. Então, ter uma esperança que o novo mundo está mesmo ali à frente. E eles sabem que sim, que as coisas estão a acontecer de muitas direções hoje em dia. Portanto, qual é a opção que nós temos? É escolher aquele lado daqueles que estão a construir um novo mundo? Ou será que você quer ficar do lado daqueles que estão a destruir o velho mundo? Então, os médias falam da destruição, da infelicidade. Portanto, eu tenho que cortar isso e está na outra versão. Ela diz que o serviço significa ajudar as pessoas a discernirem. E depois para quê? Tomarem uma decisão. Então é preciso desse poder de julgar. É preciso então o quê? Uma clareza mental. Depois servir a natureza. Portanto, ainda nós falamos, estamos pradão, ou seja, fica mais degradado. Então, em algum ponto ou no outro, o mundo tem que ser levar com essas boas cores, por assim dizer, com boas vibrações, e mesmo criar coisas, nem que seja pequenos jardins em casa, porque nós estamos a ver até a mudança climática. E assim seja Yante, o irmão Golo estão a trabalhar aqui na Brahma Kumaris
muito ligados a essa parte da parte do ambiente. Então, é bom servi-los, mas também ensinar a meditação para eles. Você tem que se implementar ações para as pessoas. Porque muitas pessoas estão perturbadas com tudo aquilo que está acontecendo, incluindo as alterações climáticas. Então, são coisas sensíveis. Então, há um conceito que a Brahma Kumari segue, que tem a ver com a dieta vegetariana, já há 90 anos. Mas depois ela também falou de parar de tomar o leite, por causa de como as vacas são cuidadas, as injeções que as vacas levam, isso tudo, portanto. Então começou a evitar usar esses produtos que são de origem dos laticínios, os produtos lácteos, como se diz. Então o serviço está muito conectado com aquilo que nós somos. Então ter uma mente positiva, conectada com o divino. Então servir a mim mesmo como servir os outros. Servir nos momentos de necessidades. Portanto, a qualidade do serviço, então, nesse momento, é muito grande. Dan em punha, doação e caridade. Isso é algo que é extra para alguém. Então, aquilo que aquela pessoa precisa. Então, alguém que precisa de confiança, por exemplo, dizer, então é preciso o quê? Eu posso dar muitas coisas físicas, mas se eu dou água, é caridade e não é bem uma doação. E o lugar onde nós fazemos o serviço também é muito importante. Há muita honestidade, simplicidade e humildade. Isso vai trazer muitos resultados ao serviço. Servir com muito bhavana, ou seja, sentimentos puros, esse puro amor de Deus. Portanto, agradecer qualquer oportunidade de serviço que temos, porque não é nossa credibilidade, tem a ver que nós somos os instrumentos de Deus. E nós podemos, digamos, encaixar, por assim dizer, da melhor forma para fazer o serviço. Portanto, nessa consciência de ser um instrumento. Então, servir com o tempo também é um serviço muito valioso. Depois, na sessão de perguntas e respostas, porque Deus não pode ser uma entidade feminina? E ela respondeu que as mulheres foram colocadas à frente. Depois falou também sobre a pergunta do serviço altruísta e incondicional. Ok, depois isso vai ser partilhado por causa do tempo. Ser serviço sem qualquer coisa em retorno, que foi partilhado no bate-papo, servir traz alegria. Obrigado, Manoj. Tantos aspectos de servir, muito bonito. Eu penso que naturalmente somos inspirados a fazer serviços. Isso vai crescendo e expandindo conforme aquilo que nós fazemos. Então agora eu vou partilhar o ecrã e vamos para o exercício de reflexão. Depois todas essas partilhas em PowerPoint vai ser passado para vocês. Então são essas frases, essas afirmações são importantes. Temos isso muito claro. A definição do que é servir. Então, como maximar
o serviço, maximizar o serviço. Então a primeira pergunta de reflexão é, alguns segundos, o que é que surge à sua mente quando você diz o que é que significa serviço para si? Então o que é que significa servir para você? Escrevam os seus pensamentos. E essa voz profunda diz o mais profundo que está dentro de si. Então o que é que significa servir para si? E depois, reflita em dois cenários da sua vida. Primeiro, quando você serviu alguém na sua família, ou amigos, ou no lugar de trabalho, o que é que surgiu na sua mente? Essa situação, quando você serviu alguém, o que é que você fez? E quando depois alguém serviu você, qual foi o cenário? O que é que a pessoa fez? O que é que você sentiu? E todos esses cenários são valores chaves. Um minuto para vocês refletirem nisto. E a seguir, podem partilhar os seus pensamentos. Portanto, o que é que significa serviço para si? Quando você serviu alguém da sua família, ou amigos, ou colegas de trabalho, e quando alguém serviu você. Então, escreva as qualidades chaves que você identificou que são necessárias para servir agora. Os valores chaves que você identificou que foram necessários para servir. São os valores chaves, percebam. Começar.
Para mim, ajudar, talentos, experiências, partilhar com os outros. Quando partilho, então quando você serve alguém, preenche o meu coração. Alguém traz uma alegria, compaixão, uma generosidade, gratidão, respeito. Aspecto muito importante e inspirador. Mas realizamos aí a espontaneidade que existe. Muitas partidas de bate-papo são bem-vindos a abrir os microfones e partilhar. A Lara disse: servir é doar o que temos de melhor. Caridade. Você tem tudo, mas é tudo sem ego. A generosidade que está a funcionar. Ajudar Deus. O que é que significa no aspecto espiritual? Portanto, expandir isso de forma aberta, sem ego. Mas alguém que quer abrir o microfone e partilhar algum ponto? Servir é renunciar, ou é renúncia. Mas pensar, o que é que eu estou a renunciar? Tudo. Ou seja, nada fica reduzido em mim, portanto eu posso sempre estar a doar, estar presente até para alguém. Muito bonito, Marisa, obrigado. Om Shanti. Para mim, servir é em direção à humanidade, a causa da felicidade de alguém. Quando nós partilhamos, e quando servimos, aumenta a felicidade deles e nós então estamos a receber felicidades. É como se fosse duplo, triplo, multiplica-se. Então servir regressa para nós. Muito obrigada. Muito bonito entender. E assim até conseguimos visualizar. Ou seja, regressa milhões de vezes, por assim dizer. Irmandade universal, um Deus, uma família mundial, amor, compaixão e empatia, valores chaves para seguir. Dar sem qualquer expectativa em retorno. Shanti. Gostei muito do que a irmã disse. É como deixar Deus trabalhar através de mim, sem querer nada em retorno. Maneira de servir tem a ver com estar sem ego,
Eu reconheço a gratidão, o prazer e a satisfação que isso invoca. Isso, humildade, paciência, gratidão, bondade, servir, seja ser um servidor do mundo, amor, 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 amor. Deixa aqui ver da Lara que eu não tinha visto. Já vou colocar da Lara. Fazer um bom serviço, que é cuidar da saúde. Eu estou disponível, então posso fazer o serviço. Servir é honrar o propósito da minha existência na Terra. Ajudei uma pessoa que precisava muito de apoio em todos os níveis. Eu sentia como se fosse a mão de Deus a puxar as cordas. Eu tenho pessoas que competem para. Eu não percebo o que ela quis dizer assim, mas acho que é pessoas que, tipo, servem e eu sinto então a transbordar os valores-chave: amor, bondade, compaixão e entusiasmo. Não tem entrado aqui. Agora, agora penso que o serviço é fazer o bem com boa vontade, sem esperar reconhecimento e elogio. Ficar feliz ao ver outro feliz, após ser servido e ao servir. É uma parte íntegra de nós, um integral de nós. Então, ver esses pensamentos e entusiasmo de todos. Então, obrigado a todos pela partilha. Então, agora vamos continuar. Todos vocês vão receber esse material. Amor incondicional, nobreza, respeito, amor, servir sem qualquer coisa em retorno, ajudar Deus, servir para a humanidade, dar o melhor que você tem. Amor, compaixão, empatia, dar sem expectativas em retorno, sem ego, reconhecer a gratidão, o prazer e a satisfação, o que seja, o que é que isso traz, não é? Isso vem naturalmente em si. Humildade, paciência, gratidão, bondade, compaixão. Ou seja, servir traz compaixão. É um benfeitor do mundo e amor é tudo. Dá benefício a todos. Então, quando nós servimos por bondade, nós espalhamos e recebemos felicidade. Cuidar da minha saúde e também fornecer bom serviço. Honrar o propósito da minha existência. O serviço tem a ver com isso, fazer o bem. Muito bonito, sem expectativas. Então, obrigado. Depois vocês vão receber tudo isso. Agora, vamos para a próxima parte. Nós depois vamos para a revisão daquilo que nós escutamos da irmã Luciana, tantos aspectos diferentes, como integrar na nossa vida.
Depois, na continuidade, a irmã Deb, foram as reflexões interiores. E ela deu-nos muitos e muitos exercícios de reflexão. Podemos até fazer isso regularmente, porque é a realização da nossa capacidade. Nós podemos dar constantemente toda essa bela energia que carregamos. Então, enfatizar que o serviço começa consigo. Então, a primeira reflexão, escrever a lista dessas reflexões de coisas que você deu para si mesmo. Então, quais foram as coisas que você deu para si mesmo? Essa foi a primeira reflexão. E depois, quantas coisas você recebeu dos outros? A seguir, portanto, quanto você recebeu também da natureza e de Deus, o divino. Portanto, isso foi, digamos, o pontapé inicial para as reflexões desse dia. Então, portanto, a base para servir o eu e os outros. Então, ver quantas oportunidades você teve numa semana de dar e de receber. Porque há coisas que vêm, essa gratidão é automática. Portanto, há uma continuidade. Portanto, a habilidade de dar e receber. Ou seja, ser capaz, ter essa habilidade. Então, para aqueles que estão nessa jornada espiritual, como é que tem esse resultado, então, de criar um mundo diferente, criar um mundo mais belo. E depois a proposta, ou seja, refletir a sua maneira de ser. Ou seja, começa em si. Então, como é que está a nossa forma de pensar, falar e atuar? Então, entender uma qualidade da personalidade que permite oferecer um alto nível de serviço para a humanidade. Depois refletir nisso, nessa qualidade. Depois, como eu sou, como eu penso e atuo. E verificar algumas perguntas. Não vou explicar tudo, mas vocês vão receber esses exercícios. Então, qual é a qualidade que você escolheu da sua personalidade? E como você trabalhou durante as semanas, o que aconteceu e como você beneficiou os outros? Aliás, três coisas: como você se beneficiou, como beneficiou os outros e como as situações mudaram, ou a situação mudou. E ela partilhou a dar respeito, ou seja, consideração pelos outros, amor por consideração. Então, refletir. Na primeira vez que você fez o serviço, o que é que você fez? O que é que saiu de si ao dar esse serviço?
E o que é que você fez com esse despertar? Você fez isso? Como é que você começou? Foi com alguém? Como é que você avançou? E esse desejo de servir continua alinhado consigo até hoje? É tudo que está relacionado comigo, ou seja, o eu. Então, dar. Então, ela disse que nós estamos numa escola de treinamento de anjos. Não há poder que alguém está a dar algo para outra pessoa. Portanto, alguém está a dar e alguém está a receber. Portanto, há poder em ver isso. Isso é como se fosse quase uma coisa contagiosa de ver isso. Depois ela expandiu para verificar como você pratica a arte de servir nesse momento. Portanto, quanto você está servindo a si mesmo, quanto você é bondoso, dá apoio e aceita a si mesmo, depois a nível da família, os amigos, ou seja, você está a aceitá-los, a ter respeito, a escutá-los, depois com a natureza. Você também é amoroso, nutre a natureza, está presente. Então, as orientações da clareza que Deus dá, esse amor que está lá constantemente, porque Ele é a fonte, o oceano de amor, é aquele que está a guiar-me, e que está a tornar o meu caminho claro e aberto. E a seguir, reconhecer os sentimentos que está dentro de nós. Isso é até traduzido quando nós nem sequer sabemos disso. Então, ter essa inspiração de servir outros em algumas práticas de meditação, em silêncio. As coisas saem de si mesmo, você nem dando conta. Então, ter esses insights, por assim dizer. Depois, a capacidade de ser um observador. O que é que nós sentimos que traz paz, amor, alegria em qualquer situação. Ou seja, o que nós sentimos traz essa paz, amor. Nós demonstramos ter uma consideração amorosa por eles, mesmo sem dizer nada. Nós nem sequer temos que falar. Mais uma vez, ter coração aberto e ter mãos abertas. Isso faz a diferença ao seu redor e também no ambiente. Depois ela nos conduziu por esse exercício de como servir, ou seja, com a fragrância da generosidade e com a vibração da compaixão. Primeiro o eu, depois os mais próximos, depois os outros, às vezes até pessoas que nós nem conhecemos e depois a natureza. Então, o serviço em todos os níveis. Então, quão grande é o seu coração? Então, é escrever todas as suas qualidades. Então, são os efeitos da partilha das virtudes, da compaixão e generosidade. Como é que isso acontece em si, esse efeito? Qual é a diferença que isso traz em si? De si à alma.
Portanto, uma tarefa impossível torna-se possível para aqueles que têm grandes corações. E junto, servir juntos, servir com os outros. Portanto, refletir num grupo de serviço. E uma pessoa vai entrando cada vez mais nas profundezas disto. E como a Debbie falou, então, ou seja, esse takeaway, por assim dizer, o que é que você está a entregar hoje, ou até o que você está a receber de Deus, a fonte nesse momento que suporta um serviço de alta qualidade, e a sua meta é praticar a arte de servir com esse poder e responsabilidade de Deus, ajuda a transformar o mundo e começa isso consigo, portanto, essa é a sua meta. Ou seja, como é que você está a utilizar isso consigo mesmo? Isso foi as reflexões interiores. Agora vamos mover para o plano de ações. O plano de ação. Obrigado, irmão, hoje por dar essa oportunidade de eu servir. Então, eu estou aqui aprender com essas duas irmãs. Gostei desses valores nucleares, generosidade e compaixão. E manter sempre isso em mente quando estamos a servir. E o que é que eu posso adicionar com essa aprendizagem de servir? Quando posso melhorar. Então, esses exercícios de reflexão e perguntas, ela trouxe essas experiências, como aquilo que eu recebo como uma prenda, e aquele exercício do coração tocou meu coração. É muito bom. Usar outra vez esses dois valores nucleares foi muito bom para mim. Muitos pontos bonitos que nós aprendemos. Agora, praticar o que é que nós tivemos a falar e a partilhar. Então, é aprimorar essa arte de servir. Então, vamos entrar no modo de reflexão. Então, como servir nas quatro partes da sua vida, ou seja, o eu, aqueles que estão próximos, os outros e a natureza. Ou seja, tudo que vem no seu coração agora, para o eu, para os próximos, para os outros e para a natureza. 3 minutos, depois nós podemos partilhar. Reflita então como você serve, como você faz o serviço, por assim dizer, nesses quatro aspectos da sua vida. E adicione uma coisa que você vai fazer ao servir em cada uma dessas quatro categorias. A primeira é como servir. E o que é que você pode adicionar no sentido, o que é que você irá fazer para servir, para fazer serviço em cada uma dessas quatro categorias, por assim dizer. O eu, os próximos, os outros e a natureza.
como servir o eu. Eu tenho trazido mais algumas coisas. Como aumentar então o serviço. Quem é o que, primeiro que quer partilhar? Em frente. Veio um bate-papo, mas posso ler. Então sinto esse poder espiritual, amor incondicional de Deus, de proteger a natureza, a nível dos recursos, bondade em todos os momentos. Ou seja, a dar um valor à virtude de cada dia, estar conectado com Deus o máximo possível, ou seja, enviar boas vibrações, conectado com Deus o máximo possível, desejar o melhor para ajudá-los a desempenhar bem os seus papéis nas suas melhores capacidades, vibrações de paz e pureza a nível da natureza. Ou seja, coloquei ser consciente de quem eu sou, ser consciente de quem eles são, ser econômico e ser simples. Eu não sei se nós podemos escolher, mas mesmo assim, qual é o mais importante? Ou seja, partirem.
Ou seja, nós podemos dizer que estamos numa escola, universidade, assimilar conhecimento, Gyan, ou seja, Gyan, Yoga e Dharana, são os primeiros três. Não necessariamente nessa ordem. Algumas pessoas acham que o conhecimento é difícil, às vezes assimilar. Não há entusiasmo quando nós vemos que as coisas podem ser fáceis. Como uma irmã disse, é como se, é tão importante estar esse serviço sem ego, ou seja, nem estou a ver a quem estou a servir. E para isso temos que estar conectados com Deus. Obrigado. Ou seja, estar conectado com o Supremo. Mas alguém, última partilha, quanto mais harmonia nos meus pensamentos, palavras e ações, isso vai refletir para fora. Quanto mais tem harmonia interior, mais serei capaz de servir as pessoas ao meu redor, o mundo e tudo mais. Obrigado pelo. Muito bom. Ainda temos mais um minutinho. Então, cuidar do eu, do bem-estar, poder espiritual. Love, entender os próximos, bondade aos outros, sempre. E a natureza, paz, proteger a natureza, preservar os recursos, ou seja, permanecer humano, humilde e pacífico. Estamos conscientes de quem eu sou, isso reflete fora. Enviar boas vibrações, conectar-se com Deus o tanto quanto possível, o que quer que eles precisem. Estando em casa, ter que ajudar a mãe, o pai, tantas coisas, mas ver o sorriso no rosto deles, tanto estar presente, estar paciente, presente, ter paciência. Então, ajudá-los o melhor que pudermos, que eles desempenhem os seus papéis na sua melhor capacidade. Vibração de paz e pureza, ser econômico e simples. Então, a coisa que nós podemos então melhorar para servir nós e servir os outros. Então, regressar para Nu. Obrigado, irmã Frite, pelas partilhas. Portanto, é importante ter tempo para refletir sobre isto. Aquilo, por exemplo,
O que os humanos estão a fazer, mas nós temos que ver o que é que nós temos de fazer, por assim dizer. Mas isso começa com nós, ou seja, com eu. Então, nos próximos minutos, recursos ilimitados de serviço que podemos ter em nós. Então, agora meditar sobre o serviço. Então, relaxe, traga a sua atenção apenas para este momento. O quão relaxado você se sente. E reflita simplesmente nas qualidades interiores, as virtudes, que você está preenchido, que tem dentro de si mesma todas as virtudes e as qualidades. E elas emergem na sua personalidade, nos seus sentimentos, nas suas ações. Veja essas belas virtudes e sinta todas elas como se estivessem iluminadas. As virtudes, a compaixão, a generosidade, a empatia, a bondade, o amor, o respeito, vibra espontaneamente para fora e está sentado simplesmente nessa luz valiosíssima e está simplesmente a vibrar e a partilhar sem condições. E é como se o mundo todo iluminasse com seus valores e vibrações e das suas qualidades interior. Todo o universo, pleno de amor, a bela terra, a natureza, as plantas, tudo que está ao seu redor, como se eles estivessem a dar reciprocamente, com esse amor, com essa presença e com poder. E você experiencia a, a luz da fonte do divino em si mesma, que continua constantemente a vibrar em si, como se fosse uma chuva, com todos esses belos valores, de uma forma constante e incondicional. E você se torna ilimitado, uma fonte sem fim de amor, de respeito, de cuidado, e você está a vibrar em todos os momentos. O serviço começa em si, e o serviço continua a acontecer, porque os seus valores estão a vibrar para fora de si. Eles estão sempre lá. E todas as outras pessoas vão receber
esse seu amor, esses valores, e você também está a trazê-los para a ação, e você torna-se um verdadeiro servidor, conforme esses valores estão a vibrar do centro de si mesma. Sinta-se você única com o universo, com essas divinas qualidades, apenas beleza, beatitude, amor para todos. E com esse belo pensamento, regressamos a esse momento, trazendo essa realização do ser belo que somos. E agora os anúncios. Depois podemos também tirar a fotografia. O irmão Manoel teve de ir, então podemos mostrar a nossa beleza para o mundo. Quem quiser abrir as câmeras, ok? A beleza que está em si. Então, ver o que é que vai vir em breve. Vamos ter o retiro de silêncio para a próxima semana, na arte de servir. Amanhã, a mudança de horário no Canadá. Então, na Índia, será 7h30 da noite. Portanto, há uma diferença, uma mudança de horário. No Brasil, às 11 da manhã. Portugal continua às 6 da tarde. É o mesmo horário no Portugal e Brasil. Depois vamos mover-se para a arte da transformação. O irmão Yogesh, da Turquia. Portanto, 11 da manhã do Brasil, 3 da tarde de Portugal. Esse é o nosso calendário. E os nossos livros. Trazer a vossa atenção. Já está pronto, já saiu. Aqueles que quiserem, escrevam para nós através do e-mail. E todos os vídeos, já sabem, estão nos canais do YouTube. Tem aqui os endereços de e-mail, os sites, e como entrarem nas sessões no YouTube. Queria dizer, coloquem as vossas mãos nesse belo livro. Muitos pontos. Obrigado. Ou seja, escreva um e-mail e vamos tentar encontrar uma forma fácil de chegar. Mas atenção que nesse momento o livro só ainda está na versão inglesa. Então já sabem, todos vão receber o material de revisão. Já sabem, pelo. Então vamos por uma bela canção. Apenas sentir esse papel de servir que existe em si a cada momento.
Obrigado. Obrigado a todos por esses belos momentos juntos. Encontramos para a semana. No Retiro de Silêncio. Adeus. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.